Abra, por gentileza, a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Iremos tomar esse texto como base, mas na verdade eu quero falar hoje sobre o rico e o Lázaro. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27. Glória a Deus. Irmão Robson, vem sempre já prevenido, o senhor está na escala. Eu esqueci de convidar o senhor para participar ontem da reunião. Foi uma bênção, mas contamos com a sua ajuda, viu? Dia 21 do mês que vem estaremos fazendo a nossa reunião geral com todos os obreiros daqui e de Maceió e de União. Ontem foi uma só com os obreiros daqui, foi uma bênção, os irmãos muito dispostos, muito conscientes. O trabalho está crescendo e a gente precisa crescer junto com o trabalho naquilo que é necessário para o bom andamento do reino. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, o teu querido e amado Filho, com muita alegria e satisfação aqui estamos unidos e reunidos para bendizer, engrandecer, glorificar, exaltar e adorar o teu santo e soberano nome. Fale aos nossos corações com a tua santa palavra, nos alimente para que possamos ter força, vida e vigor para continuar a te servir, realizar e fazer a tua obra e o teu querer na terra. Assim, meu Senhor, venha e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. São cerca de 44 parábolas que existem na Bíblia. Isso no Novo Testamento. São cerca de 44 parábolas. Parábolas são histórias que servem para ilustrar e trazer uma lição, uma verdade. Isso é uma parábola. Das 44, entre elas está a parábola do rico e do Lázaro, que alguns estudiosos pensam que ela não é uma parábola, que ela é de fato uma história verídica, real, que de fato aconteceu. Por que, pastor, os estudiosos têm essa visão de que ela não é uma parábola? É porque em nenhuma outra parábola das 43 Jesus fala nome de pessoas. A única parábola onde Jesus cita um nome é na do rico e do Lázaro. E sabe-se até o nome do rico, que era Nínive, o nome daquela cidade, era o nome dele. Por isso acredita-se que não era uma parábola que Jesus contou, mas sim uma história real, verdadeira, que havia acontecido. E como Jesus é Deus, ele sabia o que tinha ocorrido no outro lado da vida, na outra história. Pois bem, a parábola começa dizendo que havia um homem rico.
que vivia esplêndida e regaladamente. Vestia-se de linho fino, morava em uma casa belíssima e tinha manjares ao seu dispor. E à porta deste, ou na calçada dele, existia um mendigo, um pedinte, que desejava comer as migalhas da mesa do rico. E ali ele ficava. E a história revela que os cães, os cachorros, vinham lamber as suas feridas, as suas chagas. E assim ele ali estava, ali ficava. E eu imagino que aquilo gerava naquele rico um repúdio, um nojo, uma rejeição, pois ele era um homem rico, e a Bíblia faz questão de mostrar que ele vivia de forma esplêndida. Ele era aquele tipo de pessoa que a gente diz hoje que ostenta, ele ostentava a sua riqueza. E o Lázaro estava lá com as suas chagas abertas, as suas feridas purulando, os cachorros lambendo, que só você imaginar, você já sente náusea. Imagine como reagia aquele homem rico. Mas aí a Bíblia diz que morreu o rico e morreu Lázaro. Ambos, os dois, morreram, porque o homem está ordenado a morrer. Morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e a Bíblia diz, o texto diz, foi sepultado. Essa é a expressão usada na Bíblia. O Lázaro é levado pelos anjos, já o rico é simplesmente sepultado. E a Bíblia diz que lá no outro lado, o rico vai erguer os olhos. Uma tradução diz, olhando ele para cima. Isso significa dizer que o lugar que ele estava era embaixo e Lázaro estava em uma situação mais elevada. Erguendo ele os olhos, viu Abraão e viu Lázaro no colo, no seio de Abraão, confortado por Abraão. Aí a Bíblia diz que ele grita e diz, pai Abraão, peça que Lázaro molhe o seu dedo na água e venha tocar na minha língua, porque eu aqui estou em tormento. Aqui eu estou atormentado. Peça que Lázaro, pelo menos molhe o dedo aí nessa água. Com certeza onde Lázaro estava tinha água, mas onde o rico estava era só fogo. Peça que ele molhe o dedo. Irmão, você com sede, você acha que se você tocar o dedo na água e tocar na língua, mata a sua sede? Mas o tormento era tão avassalador que ele almejava simplesmente que Lázaro, que era o purulento, o chagoso, o doente, o perebento, o feridento, tocasse com o dedo na água e tocasse na língua dele. Aí o pai Abraão diz, meu filho, não dá, porque existe um grande abismo entre nós e vós. Outra tradução diz entre vós e nós. Uma diz entre nós e vós, outra diz entre vós e nós. Porque essa questão é o seguinte, tanto Deus pode criar um abismo para que o homem não tenha acesso a ele. Pastor, isso pode acontecer? Pode, irmão. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 23, por ali afora, diz que os homens nos últimos dias, eles vão se depravar de uma maneira tão horrenda e absurda, homem com homem, mulher com mulher, pervertendo o natural da vida, de maneira tal que as suas mentes vão ficar cauterizadas, e Deus irá entregá-los às paixões infâmias. Eu não sei se você viu
mas eu gosto de ver notícias, documentário, entrevista, e existe uma mulher, não vou citar nome, mas não tem nada de mais citar, Andressa Urach, que era do mundo, perdida, se converteu, foi fazer parte de uma igreja. Essa igreja ela puxa muito pelo dinheiro, ela acabou doando para a igreja, perdendo entre as para a igreja mais de 12 milhões de reais, ficou falida, ficou decepcionada com a igreja, revoltada, saiu da igreja, voltou para o mundo e foi praticar as mesmas coisas, piores ainda do que praticava antes, vivendo de forma dissoluta, vivendo dentro da prostituição de verdade. E ela agora, segundo o que eu vi, ela dando uma entrevista, ela está abrindo uma igreja, mesmo vivendo com essa vida dissoluta, ela está abrindo uma igreja. E alguém diz, mas peraí, como é que Deus vai aprovar a sua igreja diante da forma que você está vivendo? Ela usou um texto sagrado que diz que aquilo que não acusa a nossa mente, então é porque não é pecado. De fato, tem um texto na Bíblia que diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Glória a Deus. Então, quando eu vou fazer alguma coisa que gera dúvida na minha mente, na minha consciência, eu entendo que aquilo é pecado. Só que, se eu entendo, se eu já fui ensinado, já fui orientado do que é pecado e não o que é pecado, e eu fui instruído e eu sei o que é, a partir do momento que eu vou realizar aquela prática e não sinto mais o peso na consciência, isso não significa dizer que aquilo deixou de ser pecado. Isso, na verdade, quer dizer que Deus já o entregou às paixões e fâmias, que ele vai praticar todo tipo de miséria, de desgraça, de carnalidade desse mundo, e não vai mais ter peso na consciência. Aí é quando Deus cria o abismo daqui para lá. Mas o abismo também pode ser criado de lá para cá. Pois bem, então essa foi a resposta de Abraão. Não pode, meu filho, porque existe um abismo entre nós e vós. Se eu quisesse daqui para lá, não podia, nem quem quisesse vir de lá para cá também não podia. Aí ele disse, então vamos fazer assim, pai Abraão, peça que Lázaro, está na Bíblia assim, peça que Lázaro volte e vá na casa dos meus parentes, porque eu tenho mais 5 irmãos e eu não quero que ele venha para cá. Peça que Lázaro vá lá conversar com eles. Aí sabe qual foi a resposta de Abraão? Existe Moisés e os profetas. Quando ele disse existe Moisés, ele estava dizendo existe a Bíblia, a palavra, a lei, e existe os profetas, aqueles que pregam. Foi isso que ele estava dizendo. Porque Moisés já havia morrido, provavelmente. Então existe Moisés, ou seja, a lei, e existe os profetas que pregam a palavra, que ele ouça. Aí ele disse, não, pai Abraão, mas se alguém ressurgir dos mortos, ressuscitar dos mortos, eles vão crer. Aí ele disse, ora, se eles não creem em Moisés nem nos profetas, também não vou crer se alguém dizer que ressuscitou dos mortos. Alguém me contou isso ontem, dizendo que um dia uma jovem, ela foi humilhada, ameaçada pela própria família, pelos próprios pais, deixaram ela lá embaixo, deixaram ela rasa, deixaram ela no pó, e ela começou a maquinar e a cogitar de tirar a própria vida. Ela disse, eu vou me matar. Nem o meu pai, nem a minha mãe gostam mais de mim, me humilharam demais, me rebaixaram, me deixaram lá embaixo, não tem mais porque ver, eu vou tirar a minha vida. Aí de repente ela pensando nisso, uma amiga dela da igreja fez um convite e disse, fulano, bora fazer uma visita na nossa igreja? A irmã não sabia do problema dela. Como ela estava angustiada, ela disse, não custa nada, eu vou lá na igreja. A irmã insistiu, ela acabou indo. Quando ela chegou na igreja, sentou-se na cadeira, o pregador começou a pregar. De repente o pregador olhou para ela e disse, assim diz o Senhor, não tire a sua própria vida, porque eu tenho um projeto e planos para você. Ela chorou, 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 lágrimas corriam copiosamente de cachoeira. E ela voltou feliz para casa, animada. Aí de repente ela foi conversar com o irmão depois de uns 3 ou 4 dias. Sabe o que foi que ela disse para o irmão? Eu estava assim, abatido e tudo, foi na igreja, e Deus usou alguém, falou comigo e aquilo me aliviou. Mas também isso não quer dizer que eu tenho que estar na igreja, que eu tenho que ser crente, que eu tenho que ser... Veja, irmão, como é que acontece.
As pessoas têm dificuldade, irmãos, de entregar a vida para Jesus. Por quê, pastor? Porque para eles o mundo é melhor, o pecado é melhor, a carnalidade é melhor, a cachaça é melhor, a prostituição é melhor, o pecado é melhor. Louvado seja Deus. Senão, eles não irão crer se alguém chegar lá e falar para eles. Mas o que eu quero pregar para os irmãos, existem outras coisas que acontecem, mas eu quero mostrar 4 coisas que acontecem com quem vai para o inferno. 4 coisas que acontecem com quem vai para o inferno. Primeiro, se arrepende. A primeira coisa que acontece com aquele que vai para o inferno é arrependimento. Vai se arrepender de não ter vindo para a igreja, de não ter se convertido, não ter aceitado a Jesus, não ter rejeitado o pecado, não ter rejeitado o mundo, não ter resistido à tentação. Aí vai vir o arrependimento. Ora, o arrependimento é o primeiro passo para aquele que quer ser de Deus e morar no céu. Por quê, pastor? Veja que quando João Batista começa a pregação do Evangelho da Graça, ele começa pregando assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem do Evangelho não é outra, não é carro, não é casa, não é cura, não é milagre, não é bênção, não é prata, não é ouro, não é dinheiro, não é fama, não é sucesso, não. A primeira mensagem do Evangelho é arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí a Santa Bíblia diz que passa a era de João Batista, vai começar agora a era de Cristo, no sentido da pregação do Evangelho. Só que quando Jesus Cristo vem, e Jesus é infinitamente maior do que João Batista, e talvez alguém iria imaginar que Jesus ia trazer uma mensagem diferenciada, uma mensagem florida, uma mensagem não ser apetitosa. Não, a mensagem é a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É a mesma mensagem, é a mesma pregação. Glória a Deus. Aí passou o momento de Jesus, é crucificado, é assunto o céu. Agora é a vez dos apóstolos. Os apóstolos agora vão dar sequência à missão que deve seguir, não pode parar. Capítulo 3, versículo 19, Atos dos Apóstolos. O apóstolo Pedro vai ministrar a primeira mensagem após a assunção de Jesus, e ele começa a pregação, e ele, no meio da pregação, ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então a mensagem do Evangelho é arrependei-vos, arrependei-vos. Louvado seja Deus, aleluia. Pois bem, depois que se chega lá, a primeira coisa que acontece é arrependimento. Segunda coisa, conversão. Quem chega no inferno vai se converter, irmãos, vai ficar crente, vai passar a crer. Veja, pai Abraão, manda que Lázaro vá pregar para os meus irmãos. Eu creio que ele pode ressuscitar, eu creio que ele pode reviver. Manda ele lá falar para os meus irmãos. No inferno, a pessoa se converte, é convertido lá, muda de opinião lá, muda de ideia lá. Essa é a segunda coisa que acontece. A primeira se arrepende, a segunda se converte, e a terceira se torna humilde. A primeira é arrependimento, a segunda é conversão, e a terceira se torna humilde. Veja, ele era um homem rico, a sua cama era chique, sua casa era bela, suas roupas eram de linho finíssimo, não era fino, tá? Finíssimo.
era um homem de status, de dinheiro, de prata e ouro, que só pisava no chão porque era o jeito, era cheio de não me toque, sensível, não podia haver uma poeira na mesa de centro da sua casa, nada sujo, tudo que tinha alinhado, tudo que tinha que estar limpo. Se a xícara de beber o seu chá estiver cheirando a sabão, ele mandava a empregada ir embora. Eita. Mas aí, quando ele chegou lá no fogo, que viu o tormento, o orgulho caiu por terra, meu irmão. A soberba caiu por terra, a vaidade caiu por terra. Pai Abraão, manda aqui Lázaro. Que eu passava por ele, escarrava e cuspia, não tinha nem coragem de olhar para ele. Quando eu passava por ele, que via as suas chagas, eu não conseguia nem almoçar, estava lembrando daquela nojeira. Manda que ele molhe o dedo na água e venha tocar na minha boca. Não foi tocar no meu pé, na minha canela, no meu joelho, na minha coxa, na minha barriga, no meu braço, na minha testa, na minha cabeça, tocar na minha boca. Que você pode até pegar em algo asqueroso, nojento, você pode até pegar, mas duvido se colocar na boca. Agora eu me lembrei, um dia a irmã Nete cozinhou feijão e botou um pedacinho de charque dentro. Aí quando ela foi botar para a gente almoçar, isso aí era em Maceió ainda, mas foi uma coisa tão marcante que ficou na nossa lembrança. Quando ela foi botar para a gente almoçar, minha irmã, aí tinha um pedacinho assim do nervo do charque, mais ou menos assim. Ficou assim cozinhado, envergado. Ela botou no meu prato, disse, irmã Nete, isso aqui é o quê? Ela disse, é charque. Eu disse, tem certeza, está parecendo uma lesma. Ela disse, não é uma lesma não, está vendo que é charque? Eu digo, é mesmo, é charque não. Ela disse, rapaz, agora quem está em dúvida sou eu. A gente jogou a panela todinha de arroz e de feijão fora, porque eu não sabia se era charque ou se era lesma. Imagina o Lázaro perebento colocando o dedo na água para tocar na língua do bonitão lá, do ricão lá. Glória! Que era cheio de orgulho, cheio de soberba. E nós já passamos momentos muito difíceis, né? E a gente olhava assim para os filhos daquelas pessoas que eram o melhor de vida, a gente ficava até meio acanhado, né? Aqueles são filhos de rico, a gente ficava olhando assim, às vezes olhava para a gente mesmo, olhava para eles, estava aquele... Aí a gente não, criança. Porque é a situação que a gente vive. Eu estava com R$25 hoje no bolso, eu venho aqui agitar o som, aí eu vou levar um pedacinho de queijo para a irmã Nete comer com pão, quer ver? Aí quando eu entrei na padaria só tinha 2 tabletezinhos assim, um era R$22,60, o outro era R$25, era R$26. Eu digo, se eu levar o queijo não dá para levar pão. Aí tinha o de R$22,60, eu disse, a senhora faz por R$22 para levar R$3? Eu digo, faço na hora, meu irmão. Aí quando eu cheguei em casa, eu disse, a irmã Nete, tem lá na geladeira um pão lá, o negócio, ela disse, quem deu? Eu disse, oxe. Oh, meu pai, o negócio é sério. Quem foi que deu, hein? Eu cheguei em casa liso mesmo. Olha, meu irmão. Aí o rico se sentiu grandão. O Lázaro, coitadinho. Mas lá, aleluia. O Abraão ainda disse, lembre-se que lá em vida você tinha do bom e do melhor, você desfrutou, você teve privilégio, viveu regaladamente, e Lázaro só sofria, por isso agora o negócio inverteu, aleluia. Agora Lázaro, aleluia, é abençoado e você é atormentado. Pastor, isso quer dizer que alguém que vive bem aqui na terra, que é rico aqui na terra, lá vai sofrer? Não, só vai sofrer se não reconhecer que o grande é Ele, que o poderoso é Ele, que quem pode é Ele, que quem faz é Ele. O problema era que o rico era tão vaidoso que achava que era o rei da cocada preta, que mandava em tudo, não prezava dar satisfação a ninguém. Esse foi o problema. Então não ajudava lá, desprezava, quem sabe, pensou até em mandar expulsar Lázaro dali, quem sabe até matar.
Glória a Deus. Mas lembre-se, lá vai ter primeiro conversão, melhor, arrependimento, convenção e humildade. E a quarta, para a gente encerrar, no inferno vai ter desejo missionário. No inferno as pessoas vão ter vontade de fazer a obra. No inferno as pessoas vão ter vontade de ser missionário, de fazer a obra, de ganhar as almas. Veja, pai Abraão, manda que Lázaro falar, pregar para os meus irmãos. Vontade de fazer a obra, vontade de ganhar alma, vontade de evangelizar, vontade de ser missionário. Mas assim como, aleluia, não adianta mais se arrepender lá, também não adianta mais se converter lá, não adianta mais ser humilde e nem desejar fazer a obra lá, tem que fazer aqui. Não espere sair daqui para se arrepender, para se converter, para ser humilde ou querer fazer a obra. Faça enquanto há tempo, faça enquanto há vida, faça enquanto há esperança, faça enquanto Deus está lhe dando os meios e as possibilidades para você fazer a obra. Ou para ser mais explícito, às vezes não é necessário nem morrer ou ir para o Hades. Basta às vezes chegar em uma circunstância de vida que você não tenha mais possibilidades de fazer a obra. Por exemplo, às vezes você tem saúde, você tem disposição, você tem os meios para fazer e não faz. Aí de repente, que Deus te livre e guarde, eu estou falando de forma hipotética, usando uma hipótese, de repente vem a doença, aí você vai para cima do leito, para a cadeira de roda, fica lá desnutrido, fraco e sem saúde. Aí você diz: quem me dera que eu pudesse me levantar dessa cadeira ou dessa cama, eu ia andar os 4 cantos de Messias, eu ia evangelizar, eu ia ganhar alma, eu ia fazer a obra. Por isso a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então, se Deus, irmãos, está te dando chance, está te dando oportunidade, faz a obra, trabalha, se esforça, se dedica ao reino dos céus, ao reino do Senhor, e o Senhor com certeza te abençoará e te recompensará. Amém, queridos? Glória a Deus. Não irei mais adiante, não vou mais cavar, até aqui o Senhor nos concedeu falar ao seu coração.